Olá, amigos, estamos começando aqui o nosso Rolando a Bola de hoje. Hoje, segunda-feira bastante tranquila, né? Mas não muito aí dos jogos de ontem, né? Porque tivemos até queda de treinador ontem. Foi complicada aí essa rodada aí de ontem, né? Mas vamos aí. Vamos começando aí o nosso programa aí, falando do Cruzeirão, né? Eita alegria! Eita, lá no Parque do Sabiá, lá em Uberlândia, derrotou o Vasco da Gama. 1-0. O importante é a vitória, né? E olha que com essa vitória aí, o técnico, né? O Carille pegou o boné e foi demitido. Vamos aí às coletivas aí do Leonardo Jardim, que parece que ganhou um fôlego, um ar novo aí, né? E o fôlego melhorou, não é? Vamos aí às coletivas aí do Leonardo Jardim e também do Pedrinho, que demitiu aí o Carille. Uma coisa que na minha vida eu gosto é a honestidade. Honestidade intelectual, honestidade assim que a gente fala. A gente fala um jogo bom. O Cruzeiro está no G4 e fiz um jogo bom. O Cruzeiro vem de 3 vitórias, 1 empate. Grande jogo no São Paulo. Bom jogo contra o Bahia. Hoje mais um jogo bom. Contra o Red Bull. Perdemos o jogo, mas não merecíamos chegar lá. Temos que ser honestos e deixar de falar e crise e os jogadores e cantar com o treinador e depois com a direção. Porra, a malta trabalha ali dentro e ali 11 jogadores, mais os que entraram, com uma vontade enorme. Temos que ser honestos. Não, isto é obrigado. E eu digo porque eu ando no futebol hoje em dia para seguir no sul. Estas pessoas que me fazem realizar. Nos jogos, viver o som dos jogadores, viver o som da torcida. Quando o futebol ainda hoje, por isto. Se não fosse por isto. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille e para deixar muito claro que quando a gente faz uma demissão, parece que a gente está transferindo a responsabilidade toda para o treinador. E essa responsabilidade é minha, foi o que eu conversei com o Carille, que muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas o momento de aplicá-las, às vezes, não é o momento que a gente imagina. Sempre acreditei muito na questão do jogo, e aqui dentro a gente percebe que as coisas são diferentes e que tem questões anímicas que também precisam ser consideradas. Então, o ambiente estava interno muito bom com os atletas, o Carille é um cara muito especial, a comissão técnica muito especial, um trabalho muito sério e duro, mas por todo um contexto, infelizmente, todo mundo fala que sempre sobra para o treinador, e é uma verdade, mas essa responsabilidade é minha. Acho que tem todos nós que estamos trabalhando aqui com futebol, atletas, jogadores, a comissão técnica, todo o departamento esportivo, nós somos responsáveis porque a gente bota uma sobrecarga no treinador como se tudo fosse culpa dele. Como não é fácil fazer isso, como as pessoas falam, é mais fácil trocar o treinador, não é fácil, mas às vezes é necessário. Mas eu quero deixar bem claro que a responsabilidade é minha e agradecer muito ao trabalho do Carille e de toda a comissão técnica nesse período que ele teve com a gente. Agradecer mesmo de coração, foi um desligamento muito duro para mim pessoalmente, que tem uma questão humana muito grande, que eu sei que existe uma resistência por muitas pessoas sobre a questão humana, se tratando de alguns cargos, principalmente como o meu, como presidente, que eu já falei isso algumas vezes, que as pessoas acham que a gente, porque exerce uma função de liderança, que a gente tem que ter um coração de ferro. E eu nunca vou ter um coração de ferro, eu sou humano,
e trata as pessoas de forma muito cordial, com uma visão realmente, um aspecto humano muito grande e também com profissionalismo. Então, na hora de uma demissão, o lado humano me incomoda muito de fazer um desligamento, para quem me conhece sabe. Pois é, Carille já não é mais o técnico aí do Vasco da Gama. E o preferido, né, já é o Fernando Diniz. Ah, meu Deus, seja o que Deus quiser, né? Então o Vasco já está de olho aí no novo treinador e o Fernando Diniz é o favorito aí do Pedrinho, né? Mas tivemos também o Palmeiras e o Bahia, e o Rogério Ceni sapecou 1-0 aí em cima do Palmeiras. No finalzinho já, mas o importante é que nem eu falo, 1-0, 3 pontos garantidos. Vamos às coletivas aí do Rogério Ceni e também do Abel. Nós fizemos 2 trocas, né? Mantivemos 9 jogadores, entramos com... Saiu o Cauli e Lúcio, entrou o William com o Ademir. Aqui, se você faz muita troca, apesar do cansaço, o gramado muito rápido, é uma equipe que exige tudo de você para você tentar fazer bons jogos e raramente conseguir vencer. Acho que nós defendemos bem, mantivemos nossa estratégia defensiva como em outros jogos. Se destacar o Mingo e Santi e David, que fizeram uma partida excepcional. Juba também. A linha de 4, acho que como um todo, né? E a dedicação de todos. Não é simples, não é fácil você vencer o Palmeiras aqui diante da sua torcida. Mas eu acho que fizemos um bom jogo defensivo, tivemos as nossas oportunidades. Acho que eles tiveram até mais chances, especialmente no segundo tempo, né? Algumas bolas cruzadas, né? Porque é um time muito alto também, difícil de você se defender. Mas nós mantivemos o plano de jogo até o final. As trocas foram tentando o Cauli. O campo é muito vivo, né? O William tem mais facilidade no controle de bola por dentro. Assim, nós preferimos botar o Cauli na troca para manter essa qualidade por dentro. E com 2 atacantes por fora, como começou o jogo. No último, uma característica um pouco diferente, claro, do Pulga. Mas mantivemos a estratégia, reforçamos o meio campo na parte final e fomos premiados com um gol. Acho que não nos acovardamos em momento nenhum, jogamos sempre com a possibilidade de vencer. O empate naquele momento já era um resultado justo. E a vitória sai numa puxada de contra-ataque, uma jogada bonita, uma tabela 1-2 ali do Kaique com o Cauli, né? Para gramados rápidos, os jogadores mais técnicos, eles ajudam para tirar soluções. Jogo com dois períodos diferentes. Primeira parte equilibrado. Na segunda parte, Palmeiras foi melhor e perdeu o jogo. Resumidamente, o jogo acaba por ser isso. Acho que nós, com as substituições que fizemos, conseguimos criar muito mais oportunidades de golo, chegar ao nosso adversário e depois, num lance, numa situação de 2 contra 1, onde estamos com total superioridade numérica dentro da área, uma situação de toque e rompe, e o nosso adversário acabou por ser muito feliz. Como eu vos disse várias vezes, é importante fazermos o golo primeiro. Relembro que a primeira oportunidade flagrante é nossa, do Maurício, no penalti. Tivemos na segunda parte mais outra que o nosso adversário tirou um remate do Vitor Roque. Portanto, o Vitor Roque era exatamente isso, estava aberto quando estávamos em zona 2, mas chegava à área quando estávamos na fase do último terço, para responder à tua pergunta. E o Paulinho entrou muito bem, que fez uma assistência para o Lopes, que de cabeça falhou, passou ao lado. Mais uma, foi uma bola que conseguimos recuperar. Futebol é isto, é eficiência, é eficácia. Como te disse, na primeira parte, jogo equilibrado. Segunda parte, Palmeiras foi melhor, mas perdemos. Mas o Rogério Ceni, né, elogiou aí bastante a equipe que vamos dizer assim, está muito bem mesmo, a equipe do Bahia, né? Pois é, então vamos lá. E tivemos aí também uma sapecada aí, em 4-0 em cima do Corinthians. E aí, meu amigo, o Flamengo continua numa boa, né? Vamos às coletivas aí do Felipe Luiz e também do Orlando Ribeiro, falando aí sobre o Corinthians. Bons, depois a
concentração, comprometimento defensivo deles, que é muito o nível de comprometimento e de estudos deles mesmo, né, com os próprios erros e com os acertos é muito alto. Eles mesmos se cobram, eles mesmos vêm perguntar para mim o que poderia ter feito em tal jogada, como poderia ter solucionado. Então esses debates ajudam muito a fase defensiva, e eu penso que uma equipe que um ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. Sempre penso isso e dou um valor muito importante para a fase defensiva da equipe. Isso não quer dizer que é a última linha, quer dizer que são os 11, né, que jogam, que são importantes na fase defensiva, e todos têm que participar e tem a sua função também. Boa tarde. É ruim, né? Eu conheço o professor Dorival há um bom tempo. Nós gostaríamos de ter entregado de uma maneira melhor, mas infelizmente foi assim. Então a gente só pede desculpas ao torcedor. Isso é importante a gente falar, porque nós sabemos o quanto é ruim eles voltarem para casa ou estarem em casa assistindo o jogo e nós apresentarmos essa derrota. Mas o Corinthians é muito grande, então nós temos que seguir agora com o professor Dorival, e eu tenho certeza que eles vão se recuperar o mais rápido possível. Pois é, e o Orlando falando aí que já está um pouco decepcionado, né, de entregar aí o Corinthians para o Dorival Júnior, que é o novo técnico aí do Corinthians, com essa derrota aí, mas faz parte, né? Mas tivemos também ontem o Vitória 1 e o Grêmio também 1. De um lado o Thiago Carpini fala que o time está melhorando, e do outro também o Mano Menezes, que assumiu aí o Grêmio, também aí defende esse resultado. Vamos às coletivas aí. Boa noite. Como todos os pontos conquistados na Série A, ponto importante. Óbvio que a gente entende que era muito importante hoje somar 3 pontos, fazer a vitória. E nós jogamos para isso. Na minha opinião, nós competimos muito, né? Fomos um time muito aguerrido. No primeiro tempo, a única bola do adversário foi a bola parada. E nós tivemos uma sequência de erros na bola parada, coisas que a gente precisa ajustar internamente. Fora esse lance, eu não lembro do Arcanjo ter feito uma defesa contra uma grande equipe. E a gente conseguiu nos posicionarmos bem em relação a esse adversário, competir, jogar, criar inúmeras oportunidades. Em algumas dessas inúmeras oportunidades, conseguimos finalizar a jogada, em outras, chegando no terço final, atravessando a bola na frente da área, às vezes não tendo as melhores decisões, mas tendo muito volume ofensivo e uma imposição muito grande sobre o adversário, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que o jogo fica um pouco mais aberto, e é natural que a gente se exponha mais, buscando o empate e, consequentemente, tentando buscar uma vitória. A gente abriu um pouco mais de espaços, mexeu de maneira muito ofensiva e proporcionou ao adversário também oportunidades também de ter feito o segundo gol, assim como nós tivemos algumas boas chances, um volume também grande no segundo tempo, e depois que a gente faz o gol, nós tivemos ali mais 1 ou 2 bolas, uma do Claudinho cruzando para dentro da área, do Fabri, situações que a gente poderia também ter virado. Então, no contexto, pela maneira que foi, ter saído atrás do placar e ter tido força e maturidade para buscar o ponto, eu acho que foi válido. E agora, descanso essa semana, que é importante, eles estão precisando muito, e seguimos a nossa caminhada. Falando rapidamente sobre o jogo, acho que o jogo foi dentro de um grau de dificuldade esperado para a gente, olhando pelo nosso ângulo. Eu vi jogos do Vitória, o Vitória não tem feito tantos resultados como fazia no passado em casa, mas vem produzindo bem como equipe. Está faltando aqueles pequenos detalhes, então a gente sabia que o jogo ganhou um caráter decisivo já cedo no campeonato, né? E para nós que estamos assumindo um trabalho, viemos de um jogo em que fizemos 3 viagens a mais que o adversário, uma para ir, uma para voltar e outra para vir para Salvador. O Vitória jogou o seu jogo em casa e manteve o jogo em casa, além de ter feito um dia antes a sua atuação, né? Então ganhou 24 horas a mais de recuperação. Então nós tínhamos uma preocupação com isso e fiquei muito feliz com o que a equipe mostrou na reta final do jogo. Quer dizer que a gente teve bastante organização, a organização que deu uma economia de esforço físico para poder terminar o jogo mais inteira.
Acho que num determinado momento do jogo a gente cedeu à pressão do Vitória porque perdeu muito posse de bola, né? Quando você não consegue mais ficar com a bola, aí o adversário te empurra para trás como empurrou, e aí a bola começa a rondar por aí na cerca da tua área e o risco sempre aumenta, né? Faltou um pouquinho de tranquilidade, fizemos uma faltinha desnecessária em cima da linha lateral, quase, né? Acontece. E no cruzamento faltou ainda trabalho defensivo para a gente. Eu não fiz ainda nenhum trabalho defensivo de bola parada, a não ser ordenar posicionamentos. Mas repetir, insistir um pouquinho em posicionamento de corpo, em não saltar na bola e saltar no homem, que foi o caso da bola no fundo da defesa. Sempre é uma bola difícil, né? A bola foi bem cobrada, entrou lá e sofremos o gol de empate. Mas depois a equipe retomou uma condição boa de novo de jogar, terminou o jogo mais no ataque do que na defesa, teve a sua chance de fazer o 2-1, uma chance clara. Mas acho que foi justo o resultado do jogo. Eu sempre procuro ver o outro lado e os méritos do outro lado também. Pois é, meu amigo, então é isso aí, né? Agora vamos para frente. O Mano Menezes já deu uma consertada lá no Grêmio, né? Mas vamos então aos resultados de ontem aí pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Olha aí, pela Série A o Flamengo ganhou do Corinthians por 4-0. O Palmeiras perdeu para o Bahia por 1-0, Cruzeiro venceu o Vasco por 1-0, Vitória empatou com o Grêmio em 1-1 e o Santos perdeu para o Bragantino do Fernando Seabra, né? Eita, e o Santos lá do meu amigo Dr. Wilmo Alves, que ainda está sem técnico, né? E aí, meu amigo, é complicada a situação lá do Santos, né? Mas logo, logo se recupera aí, porque o Santos é grande, é um time grande, né? E também vamos aos resultados aí da Série B. Pela Série B, o Atlético Clube de Minas Gerais venceu Volta Redonda por 2-1. O Amazonas empatou com o Atlético Goianiense em 1-1. O Paysandu empatou com o CRB em 1-1. Também o Cuiabá venceu aí a Ferroviária aí por 1-0. Então o Cuiabá fez o dever de casa aí ontem, né? E tivemos também aí a Série C. Na Série C, o Itabaiana perdeu para o São Bernardo por 1-0. O Ituano venceu o Tombense por 3-1. Brusque venceu o Ipiranga, venceu o Ipiranga por 1-0. E o Botafogo da Paraíba empatou aí com ABC em 0-0. Mas também tivemos ontem aí bastante jogos aí pela Série D. E os resultados foram: Tuna Luso 4, Trem Desportivo 2, Guarani de Bagé 3, Marcílio Dias também 3, Souza 0, Central 0, Independência 0, Águia de Marabá 2, Santa Cruz 4, Horizonte 0, Sergipe 0, Juazeirense também 0. E encerrando aí o São José 1 e o Joinville também 1. Pois é, Série D bastante agitada aí também, né? Com grandes resultados aí. Tá movimentando aí o futebol brasileiro. Mas hoje, segunda-feira, nós temos jogos aí. Nós temos aí pela Série B e também pela Série C. Vamos à Série B. A Série B nós vamos ter aí Botafogo de Ribeirão Preto e o Goiás. E pela Série C nós vamos ter Anápolis e Floresta e Caxias e Guarani. Então nós temos jogos hoje. A bola não para, né? A bola não para, né?
Pois é, meu amigo, então esse aí foi o nosso Rolando a Bola dessa segunda-feira. Amanhã a gente volta aí para falar dos jogos de hoje. Uma ótima semana para você, que você realiza aí bastante projetos idealizados aí por você, né? Então, até amanhã. Deus conosco.